mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Estenda tuas mãos para cá. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor os dízimos, as ofertas devolvidas na tua casa. Pai, assim como a tua palavra fala que para que os celeiros venham permanecer cheios, para que o alimento na tua casa não venha faltar. Pai, eu já apresento diante do Senhor, Pai, as vidas que ofertaram e devolveram seus dízimos hoje na tua casa, e aqueles que não puderam, Pai, não tiveram como ofertar, que as portas venham se abrir na vida dos teus filhos, porque a fidelidade do Senhor para conosco ela é infinita. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te peço que a provisão do Senhor esteja estendida sobre a vida de cada um que aqui está, estendida sobre a casa deles. Pai, eu já te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, venha amarrando o devorador, o cortador, o migrador na vida dos teus filhos, Pai, e que o Senhor venha fazer superabundar, Pai, generosidade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor que nós servimos. 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo também de número 4. Glória a Deus, queridos. Quem achou, diga amém. 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo também de número 4. A palavra do Senhor diz assim. A Bíblia de vocês confessa que vocês ainda não acharam. Pelo barulho. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu. Mas na pressa ela deixou cair, e ele ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Vamos lá para o capítulo de número 9. Passa um pouquinho para frente a sua Bíblia. Capítulo de número 9, versículo de número 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade?
por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi. Ele respondeu: sim, sou eu teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolva ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que lhe pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos o servirão, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Só até aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor uma vez mais em oração. Pai, nós te exaltamos uma vez mais essa noite. Nós glorificamos ao seu nome por tudo aquilo que o Senhor é. E eu já disse que o Senhor é santo, que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso e que a sua presença já é real no nosso meio. Pai, são momentos como esses, simples, que muitas coisas já aconteceram na vida de homens e mulheres. Momentos como esse, um culto de quinta-feira, a graça do Senhor já manifestou na minha vida, que transformou toda a direção na qual eu estava. E me deu novas visões, novas direções. E eu creio que nessa noite não será diferente na vida daqueles que aqui estão. Que o poder do Senhor se manifestará neste lugar. Pois nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que transforma lágrimas, pranto, em alegria e em danças. E nessa noite, Espírito Santo, aquele que aqui entrou desmotivado, aquele que entrou aqui às vezes até abatido, ou até pensando que não havia mais esperança, mas disse: eu vou tentar uma vez mais. E é hoje o dia do milagre. É hoje o dia da resposta. Hoje é o dia profético para a vida deles. Pai, no nome de Jesus Cristo, não teve um culto, Espírito Santo, no qual nós fomos, que o Senhor já não estava esperando a tua noiva. Tu és o noivo e nós fomos a noiva. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, a sua noiva vai te adorar, a tua noiva vai te cultuar. E eu sei que o Senhor, o noivo, virá sobre este lugar. E nós estaremos, em nome de Jesus, nas nossas candeias, com bastante fogo. Com bastante fogo. Com bastante fogo, Senhor. Eu me coloco como servo essa noite, para servir a tua igreja com a palavra profética e poderosa. Pai, no nome de Jesus Cristo, me usa. Que eu venha diminuir e o Senhor crescer essa noite. Eu sou como vaso nas tuas mãos, ó oleiro. Me molda segundo a sua vontade, o padrão do Senhor. Pai, eu sou dependente de ti. Mas nós precisamos essa noite ouvir a tua voz. E o canal que o Senhor escolheu foi eu, essa noite, para falar com a tua igreja. Então me usa, meu Pai, no nome de Jesus. Pode se assentar, glorificando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Diga para o seu irmão aí, o tema da mensagem dessa noite é: Deus é um Deus de novidade, de novo começo. Você crê nisso? Amém. Fala assim: Deus é poderoso para transformar traumas em alegria. Diga forte: Deus é poderoso para transformar traumas em danças. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos uma passagem aqui bastante conhecida que nos narra a história de um homem chamado Mefibosete. Como nós lemos, a palavra de Deus diz que quando Davi entrou em batalha com Saul, quando eles guerrearam, alguns soldados mataram Saul e Jonatas, que era filho de Saul. E quando chegou a notícia que Jonatas, Saul e todos os seus filhos e servos e soldados haviam morrido, a ama, que era a mulher que cuidava do filho de Jonatas, Mefibosete, com 5 anos de idade, saiu desesperada. E no desespero dela, ela deixou ele cair. E quando ele caiu, ele machucou o pé, e como diz a palavra, ele ficou manco, ou aleijado. E a partir daquele momento, ele foi para um lugar chamado Lodebar, que significa a terra do esquecimento. Um lugar onde ninguém gostaria de estar. Porém, foi para lá. Alguém que era príncipe, agora era um aleijado, que não nasceu aleijado, que ficou aleijado no decorrer do tempo, e estava humilhado, não pela situação de ser aleijado, não é isso, mas pela situação de não ser mais um príncipe, e não poder herdar aquilo que era até então de direito dele, por causa do erro do seu avô. Mas certa ocasião, Davi se lembrou da amizade que ele tinha com Jonatas, filho de Saul. E a palavra de Deus diz que era uma amizade sincera, que era uma amizade verdadeira, coisa rara hoje em dia. Diga para o seu irmão: nós precisamos ter amizades verdadeiras. Fala para ele: você quer ser meu amigo verdadeiro? Você quer ser meu amigo verdadeiro? Diga para ele: eu sou o seu amigo verdadeiro. Eu sou o seu amigo verdadeiro. Jonatas tinha uma amizade com Davi, e Davi também tinha uma amizade com ele. E eles fizeram uma aliança. Diga assim: aliança. Abre parênteses aqui, querido. Aliança na vida de um homem e de uma mulher de Deus é muito importante. Nós precisamos ser aliançados com a nossa esposa. Nós precisamos ser aliançados com a nossa igreja. Nós precisamos ser aliançados com a nossa liderança. Nós precisamos ser aliançados uns com os outros. Nós precisamos ser aliançados com Deus. Porque quem tem aliança com Deus experimenta aquilo que Ele prometeu na aliança. E eu te digo que há muitas promessas para mim e para você na palavra de Deus, e elas hão de cumprir, porque aquele que prometeu não mente, não é homem para mentir e nem filho do homem para prometer e se arrepender depois. Quando ele promete, ele cumpre, mas há uma necessidade de cumprirmos com a nossa parte na aliança, e eu creio que somos uma geração que vai cumprir com a nossa parte na aliança em nome de Jesus. Fecha aspas. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E ele se lembrou dessa aliança. E perguntou para os únicos servos dele: será que ainda existe alguém da família de Saul que eu possa demonstrar lealdade? Que eu possa demonstrar cuidado por causa da minha aliança com Jonatas? Logo um servo disse: olha, há um homem chamado Ziba que pode te informar a respeito disso.
E ele veio, mandou chamar ele chegou diante dele, ele disse, tu és Ziba? E ele, sim, sou eu. Sou teu servo, o que eu posso te ajudar? Ainda existe alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, benevolência? E ele disse, olha, existe alguém. Existe alguém que é filho de Jonatas, mas é um coitado. Existe alguém que está como um mendigo. E ele está lá na terra do esquecimento, ele está em Lodebar. Mas estou conjecturando, não diz a palavra. Provavelmente ele deve ter dito, é melhor que você deixe ele para lá. Assim como ele disse, ele é só um cão morto. Mas Davi disse, não, traga ele. Eu quero conhecê-lo. O servo pegou, foi até lá, em Lodebar. E ao encontrar com Jonatas, disse para ele, olha, Davi manda te chamar. Jonatas estava arrastando pelo chão da cidade de Lodebar, pedindo esmolas. Um príncipe sem nenhuma motivação ou esperança. Assim estava Mefibosete em Lodebar. Mas Ziba disse para ele, olha, o rei está te chamando. Eu digo para você, querido, independente da situação que você esteja, o rei, Jesus, está te chamando. Mefibosete disse, não, eu não vou não. Ele vai me matar, assim como me matou Saul, meu avô, e todos os meus irmãos e tios, e o meu próprio pai. Como poderei eu ir até com ele, para ser humilhado ou ser morto? Ele está querendo eliminar a família do meu avô. É por causa da perseguição dos soldados dele que eu estou como estou. Foi quando eu fugi da perseguição dos soldados dele que a minha alma me deixou nessa situação quando eu caí. Agora eu voltarei para lá para ser morto? De forma alguma. Ziba disse, não, eu não estou te chamando, te convidando, não, é uma ordem. O rei mandou te chamar, e é necessário que você apresente até ele. Não tinha nada o que fazer. Ele se apresenta diante do rei. E ali começa uma nova história na vida desse homem chamado Mefibosete. Porém, antes da história acontecer, ele demonstra a situação no qual ele estava naquele momento. E ele tinha alguns traumas que o deixou daquele jeito. Primeiro, o trauma físico. Como diz a palavra de Deus, ele era alguém que estava sobre uma enfermidade ou uma situação física pela queda que ele tomou, que ele não poderia andar normalmente, só se arrastando. E com isso trouxe algumas feridas na sua alma, porque ele, como filho de Jonatas, ele era um soldado assim como seu pai. Ele viria a ser um soldado, porque ainda era criança. Mas como ele poderia ser um soldado como todos os guerreiros e todos os príncipes, na situação do que ele estava, na qual ele estava? Então o primeiro trauma que ele teve foi físico. Mas ele também teve outros traumas. Diga assim, trauma emocional. A palavra de Deus diz que quando ele se apresentou diante de Davi, ele disse o seguinte: o que queres tu, Senhor, com um cão morto como eu? Olha como ele se via. Um cão morto. O que queres o Senhor com um cão morto como eu? Quantas e quantas vezes eu já vi algumas pessoas orando desse jeito. Miserável homem que sou. Não sou digno de receber a bondade do Senhor. Às vezes pode passar pela sua cabeça. De fato, não há nada que nós possamos fazer de bom para que Deus nos ame. Mas Ele nos ama.
E nós precisamos receber esse amor da parte de Deus para que coisas comecem a mudar nas nossas vidas. Para que nós possamos parar de receber acusações do diabo na nossa mente. E muitos estão assim como Mefibosete, se sentindo um cão morto. Me lembro de uma passagem que está lá em Números 13, que nos relata a história de uma expiação. Dos homens que eram líderes das tribos de Israel. No qual Moisés diz para eles, olha, vão espiar a terra, na qual Deus prometeu para nós, e volte com um relatório acerca daquela terra. E eles foram e voltaram. E disseram, olha, o negócio lá é feio. Lá existem guerreiros, lá existem homens poderosos, gigantes. Lá existem os descendentes de Enaque, os amalequitas, os jabuseus. Lá existem homens poderosos, no qual nós parecemos gafanhoto. Não somente nos nossos olhos, mas nos olhos deles também. Essa era a reação deles diante daquilo que Moisés mandou eles fazer. Nós somos gafanhotos. E eles virão e pisarão em nós. Assim estava Mefibosete também. Eu sou um cão morto. E um cão, por muitos, só são chutados. Olha só a situação emocional desse homem. Ele também tinha outros traumas. Assim como nós também passamos. Ele tinha traumas familiares. Por que, pastor, ele tinha traumas familiares? Imagina só, em um dia, irmãos, como é difícil uma perca, sim ou não? Nós temos experiências aqui. Eu perdi a minha mãe, a Maria Eduarda perdeu recentemente a avó, a irmã perdeu a mãe recentemente. Isso é muito doloroso. Isso às vezes nos traz traumas também. E não foi diferente na vida dele. Porque em um só dia, ele perdeu o avô, perdeu os pais, perdeu os tios, perdeu os primos, perdeu irmãos. Em um dia só, ele perdeu tudo isso. Então ele também tinha traumas familiares. Olha só a situação desse homem, irmãos. Qual era a situação desse homem? Tinha também trauma social. Imagina só, um príncipe morando de favor em Lodebar. Alguém que experimentava de todo o luxo do palácio. Alguém que experimentava todo o luxo por ser príncipe. Alguém que poderia crescer pensando em amanhã se tornar um rei, quem sabe. De repente, tudo acaba. E a história que ele escuta em toda a sua infância é, olha, seu avô era rei, seu pai era príncipe. Você vivia lá em Jerusalém, no palácio. Mas agora você mora aqui em Lodebar, de favor. Por sinal. Então, trauma social. Também tinha um trauma espiritual. A palavra diz que quando ele chegou perante Davi, Davi observou a situação no qual ele estava e a reação do seu rosto. Ele disse o seguinte: não tenha, diga assim, medo. Não tenha medo. Trauma espiritual. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão com medo? Quantas e quantas pessoas não têm coragem de entrar numa batalha espiritual para que a sua vida mude? É melhor eu ficar do jeito que eu estou. Ou cutucar a onça com vara curta? Vou cutucar Satanás com oração? Não, melhor ficar aqui com medo, me acovardar muitas das vezes. Tem muitas coisas nas nossas vidas, irmãos, que se arrepender de algo que nós estamos fazendo, que é errado, é honroso. Mas parar algo que nós estamos fazendo pela dificuldade, isso é retroceder.
Preste atenção no que eu estou dizendo. Você parar algo e retroceder naquilo que você está errado é honroso. É digno. É necessário. Mas você paralisar algo que você está fazendo, pelo fato de ser algo muito difícil, isso é retroceder. Quantas e quantas pessoas estão estudando e param pela dificuldade? A dificuldade de pagar, a dificuldade do tempo, a dificuldade do sono e tantas outras coisas. Quantas e quantas pessoas montaram empresa pela dificuldade e montaram segundo a direção de Deus, porque também nós temos que analisar isso, e desiste pela dificuldade ou pela situação que está. Mas Hebreus capítulo 10 diz que o justo do Senhor viverá por fé. Fala assim, eu sou justo, porque o Senhor me justificou. E eles viverão por fé, mas o Senhor diz, se retroceder, a minha alma não tem prazer neles. Mas eu creio que nós não somos aqueles que retrocedem diante da dificuldade. Eu creio que nós não somos aquele que retrocede diante das pressões que vêm sobre nós. E elas virão, irmãos. Elas virão. E muitas são as pressões. E muitas são as lutas espirituais. Mefibosete sabia, estava derrotado espiritualmente. Porque ele tinha medo. Você já observou que a maioria das pessoas, os cristãos, digo, dá mais poder para o diabo do que para Deus? Quem já observou isso? Nossa, eu não vou orar para fulano não. Porque vai vir Satanás e... Mas quem é maior na sua vida? Deus ou o diabo, irmãos? Deus, é claro. E além de ser maior, ele não pode nada contra os eleitos que temem e que vigiam o Senhor. Não podem. Não podem. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e o nosso inimigo acampa ao nosso derredor. Enquanto o Senhor está acampando ao nosso redor, a palavra diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Existe uma diferença entre medo e temor. Nós precisamos aprender isso. Muitas pessoas têm medo de Deus. Mas quem tinha medo da mãe quando ela estava perto? E a hora que ela saía, aprontava? Só eu? Não levante a mão, irmão. Perto da mãe era um santo, meu irmão. Mas a hora que a mãe via, virava as costas, virava a casa de cabeça para baixo. Eu contei para os irmãos lá na cela, não sei se foi na cela que eu contei, os jovens. Não, acho que eu contei foi para você aqui no discipulado, não foi? Eu acordava de manhã, arrumava, para ir para o colégio. Ia, porque minha mãe ia sair mais tarde, então não tinha como eu engandelar ela. Aí eu tinha um amigo no percurso da escola, o nome dele é Rodrigo. Eu passava na casa dele, só que a hora que eu passava lá, o povo dele já tinha ido embora. E ele arrumava, quando ele estava arrumando, a mãe e o pai dele tinham visto que ele estava arrumando, né? E saía antes dele ir para o colégio. Qual que era o pensamento? Eles estão indo para o colégio, eu estava lá esperando. A mãe dele saía, nós entrávamos para dentro e ia jogar videogame. A hora que dava cerca de 10 horas, nós vazávamos para a rua para chegar às 11 horas, porque ela ia chegar para o almoço. Então nós não estou ensinando ninguém a fazer nada aqui, amém? Não compreenda mal, amém? E nós saímos 10 horas e chegava 11 horas. Chegava junto com ela para fazer o almoço, deixava ele lá e ia para casa. Isso não era todo dia, claro, né, irmãos? Porque os professores aí podem falar o quanto eu era inteligente. Isso era medo. Por quê? Porque nós sabíamos se nós estivéssemos lá na hora que ela chegasse, ou que nós falássemos que não íamos para o colégio, era taca na certa. Minha mãe falava assim, ó, eu vou te bater. Eu, ó, ficava amor. Ficava o dia inteiro fora. Pensei esquecer. Chegou, ela tratava bem, normal. A hora que eu entrava no banheiro, meu irmão, sem roupa nenhuma.
E agora? Vai correr para onde, meu irmão? E agora, quem poderá me defender? Ninguém, meu irmão. Era assim, está na certa. Então, irmãos, tem coisas. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. E às vezes nem medo de Deus ela não tem. Ela tem medo do que o irmão pensa dela. Porque Deus vê todas as coisas, está em todos os lugares. Então não tem como esconder dele. Mas quando estamos perto de algum irmão, até o que nós falamos nós temos cuidado. A hora que você pensa em falar alguma coisa, opa. Mas é bom isso. É bom sermos mais do que um. Porque um ajuda o outro. A influência santa do irmão nos influencia. Mas eu não posso ser cristão e ser temente ou ter medo de Deus somente no momento que tem alguém que me conhece. É como a história do obreiro que era um santo na igreja e viajou. Eles fizeram um evento na cidade, fizeram um evento na igreja, vieram muita gente para a igreja, participaram daquele evento e na semana seguinte ele viajou. E foi para outro estado. Chegou lá, ele pensou, agora quem está me vendo? Ninguém me conhece, eu vou ali tomar uma cajibrina. E foi, chegou no bar, né, o bar grande, ele entrou, atravessou todo mundo, sentou lá no canto do bar. Dá uma dose aí, companheiro. O cara veio servir, o cara foi servir e voltou. A hora que entregou para ele, ué, irmão João, eu sei, rapaz, ele mas olhou para um lado para o outro, mas como assim, companheiro? E eu, não, eu sou parente da Maria, e eu fui visitar ela aquele dia e fui lá na sua igreja, rapaz, lá na sua cidade no dia do evento. Irmão, não tem como fugir. Agora imagina de Deus. Isso é ter medo. Ter medo que os outros vão pensar, mas pessoas, de fato, que têm temor de Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor. O que é temor, pastor? Temor de Deus, eu não faço pelo que pode acontecer comigo, não. Eu obedeço porque a palavra diz para mim obedecer. Eu obedeço porque isso é o que o Senhor escolheu para aqueles que são salvos. Eu obedeço porque eu nasci de novo. E quem nasce de novo, ele vive em novidade de vida, ele nasceu de novo. Chegou um homem perante a Jesus e disse, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus, Senhor? E ele disse, é necessário que nasça de novo. Ele abriu um sorriso e disse, mas como assim? Como eu, sendo um homem velho, posso voltar para o ventre da minha mãe? E o Senhor disse, não. É necessário que o homem nasça da água e também do Espírito. É necessário que o homem ande em novidade de vida. É necessário que o homem tenha novas condutas. É necessário que o caráter seja transformado. Mas, pastor, o mundo diz que pau que nasce torto não se endireita. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, o homem que veio na terra, era carpinteiro. E não há pau que o carpinteiro Jesus não possa endireitar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Isso é temor. É fazer para honrar aquilo que eu sei. Aí o anjo do Senhor acampa ao redor dessas pessoas. E o que está ao derredor, que diz a palavra que é o leão que ruge, pronto a nos devorar, ou querendo nos devorar, caçando brechas para entrar. Mas todas as vezes que ele tenta entrar, o anjo vai e te protege. Aqui não, campeão. Não, melhor, aqui não, derrotado. Aqui você não entra. Ninguém toca nele. Porque ele é temente ao Deus vivo, poderoso. Mas Mefibosete não pensava assim. Ele estava arrebentado. Estava com medo. Vou caminhar para a gente terminar, irmãos. Por fim, ele atende o chamado do rei. O rei está chamando. O rei está voltando também.
E quando ele voltar, a trombeta vai tocar. E quando ela tocar, haverá um chamado para os vencedores. Aqueles que andaram em novidade de vida. Aqueles que decidiram andar pela porta estreita. Aqueles que decidiram jejuar quando poderiam não jejuar. Aqueles que decidiram ser fiel a Deus quando tinha a opção de ser ou não ser fiel. Aquele que decidiu andar com Cristo quando tinha a decisão de andar ou não andar com Cristo. Aquele que decidiu obedecer a palavra quando tinha o livre-arbítrio. Aquele que decidiu passar pelo véu e entrar no Santos dos Santos, na presença do Senhor. O rei está chamando. E muitas das vezes, assim como Jesus chamou Lázaro, ele vai chamar pelo nome. E ele vai dizer: Daniel, venha. Vinícius, venha. Paulo Júnior, venha.